Muito bem, começando mais um programa Estúdio Aberto para você que acompanha a gente através aí da Play TV da Regional Link e também através do nosso portal, que é o r019.com.br, r016.com.br e também o r011.com.br. Já quero aproveitar e pedir para você o seguinte, para você ir lá no YouTube, Regional Link, e se inscrever no canal para ser notificado sempre quando começar um programa aqui, você ser notificado aí também, aproveitar e seguir a gente nas redes sociais, ok? E falando em rede social, como é que tá a sua rede social? Você está tendo tempo de atualizar? Final de ano, sabe, muitas promoções, você tem que manter as promoções online para ter todo esse contato com o seu cliente. Então aproveite, ó, aqui embaixo tá aí, bidmedia.com é o site, ou se preferir, tem um WhatsApp que é 16 99796 3512, que é um serviço de gestão de mídias sociais, produção de vídeo, criação de site e também serviço de tráfego pago. Aproveita e chama aí para deixar sua rede social sempre atualizada, principalmente agora, que é uma época de final de ano que você tem que manter, sim, todas as promoções, as novidades, né? Então, aproveita, entre em contato aí com a Bidmedia, ok? E falando em aproveitar, quero falar para você o seguinte também. Final de ano, chegando, época de férias, né? O pessoal sempre busca ficar melhor aí com o corpo, com a aparência, com a autoestima principalmente e também com a saúde em dia. E para falar sobre autoestima, quem está com a gente aqui é a doutora Fernanda Pineto. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você? Bem também. Primeiramente, eu quero aproveitar e agradecer, tá, por a doutora aproveitar esse tempo para a gente poder vir aqui falar sobre um assunto que eu acho que tem muito interesse no público, principalmente as mulheres. É claro, os homens também procuram muito nos dias de hoje, mas as mulheres sempre estão mandando para a gente perguntas para saber um pouquinho mais sobre a estética. E hoje, quero agradecer por aceitar esse convite nosso. Eu que agradeço. A gente vai falar sobre vários assuntos aqui, doutora, mas antes eu quero conhecer um pouquinho da doutora Fernanda, por que a doutora entrou nesse ramo, quanto tempo e qual que é a experiência da doutora? Bom, a princípio, a minha primeira formação lá atrás é letras, Ah, que legal. com especialização em português e inglês, e eu lecionei por 18 anos. Depois, como eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei muito dessa área, eu comecei a frequentar mais as clínicas. A gente vai passando o tempo, precisa da ajuda da estética, né? E um casal de amigos que já possuía uma clínica, a qual eu frequentava, me convidou para trabalhar com eles. E eu me apaixonei por essa área. Então, resolvi estudar mais, conhecer mais. Fiz a faculdade de Estética e Cosmetologia. Fiz uma pós-graduação em tratamentos faciais. Aí fui conhecendo um pouco mais sobre as terapias injetáveis, que é a toxina botulínica, a harmonização. Cursei a faculdade de biomedicina, fiz a pós-graduação em biomedicina estética. Estou terminando agora uma outra pós-graduação em suplementação, na parte ortomolecular, que eu já trabalho. E desde então eu estou nessa área. Trabalhei um tempo na clínica com eles e agora eu tenho a minha. Então, na área da estética eu estou, se somar tudo aí, vai dar uns 10 anos. Que bacana, tempo suficiente para ajudar a gente nas perguntas que chegam aqui através das nossas redes sociais. A gente tem aqui, são perguntas que o pessoal manda pra gente, porque igual eu falei, nessa época, né doutora? Acho que vai concordar comigo, é uma época que o pessoal procura muito, né? Exatamente por aproveitar a viagem, final de ano e tudo mais. E o pessoal mandou pra gente o seguinte, como funciona o Botox? Botox, na verdade, é o nome, né, de venda dele. O nome correto é toxina botulínica. E ele é um ativo utilizado para paralisar a musculatura. Com isso, ele vai paralisar as marcas que a gente produz. Por exemplo, uma pessoa que ela é muito expressiva, quando ela faz cara de brava, ela tem as marquinhas aqui ou aqui, aquele Uhum. sorriso que fica, o que a gente chama de pé de galinha. Como é que a gente faz para paralisar isso, para tratar isso? A toxina botulínica, ela entra como um ativo que vai paralisar esses músculos. Então, a gente mantém as expressões quando ele é feito de maneira correta, aplicado corretamente. Você mantém as expressões, porém, você não vai ter mais a contração muscular por um período. Com isso, a sua pele não vai marcar, você não vai ficar com aquelas rugas que a gente chama de rugas estáticas, que a pessoa, mesmo quando ela está em repouso, quando ela está quietinha, você já vê as marcas no rosto. É importante salientar que o Botox não faz as rugas que você já tem sumir.
Essas rugas precisam ser tratadas com outros procedimentos para que a pele fique boa no geral. E aí, então, como a doutora falou, que ela. O que vale muito é a questão do tratamento. Com quantos anos que a doutora recomenda a pessoa começar um tratamento, uma avaliação, para ver essa questão do Botox? Ó, a toxina botulínica hoje, ela é utilizada como preventiva. Ou seja, quando você tem uma pessoa muito expressiva, independente dela ser jovem, é legal que ela comece a cuidar dessa pele e, se necessário for, ela já faça algumas aplicações. Mas tem que ser feito com muito cuidado, porque quando você começa a utilizar a toxina muito cedo, o seu corpo acaba acostumando com ela e chega uma hora que ele não vai funcionar mais. Como todo tipo de Então, medicamento, né? isso. O que que eu trabalho aqui, que eu faço, eu acredito que seja até um diferencial. Eu trato o paciente de dentro para fora, então eu acho muito importante que o paciente que queira tratar da pele, a gente vê como é que ele tá, então analisar os exames, ver se ele não tá com alguma inflamação no corpo, como é que tá esse intestino, porque hoje o nosso intestino comanda tudo, inclusive a qualidade da nossa pele. Então, a partir desse tratamento, nós vamos oferecer ao paciente uma melhora de dentro para fora, consequentemente vai melhorar a pele. E os procedimentos que fizermos vão ter resultados melhores. E aí, se necessário for, em alguma região dessa pessoa tem uma expressão mais forte, mais marcada, a gente faz a aplicação da toxina, em uma quantidade menor quando se é mais jovem. Por exemplo, eu tenho uma filha de 18 anos, que eu já fiz toxina na região da testa dela, antes mesmo dos 18, mais uma quantidade mínima, apenas para segurar um pouco, porque ela é muito expressiva, porque ela já estava começando a marcar a testa. Uhum. Então tudo isso ajuda. E esse diferencial que é interessante, né? Porque às vezes o paciente pode chegar até a doutora aí querendo algum tipo de aplicação e às vezes pode ser um tratamento paralelo que pode já resolver a situação e deixar mais natural possível, né? Exatamente. E além de deixar o mais natural possível, é importante salientar que hoje em dia as pessoas elas ficam tão vidradas na beleza externa que esquece de cuidar do Uhum. interior. E o nosso corpo, ele é uma máquina perfeita. Se dentro tiver com problema, se não tiver funcionando tudo certinho, você pode cuidar o que for fora. Vai durar muito pouco tempo esse tratamento, essa resposta que você vai ter, por exemplo, até a própria toxina, um preenchimento, seja o que for que você fizer, porque dentro não está funcionando legal. Então, o cuidar de dentro para fora é essencial. E os cuidados são feitos todos, pelo menos aqui comigo, todos a partir da parte ortomolecular, tudo natural. Entendi. E quando a gente fala em questão de cuidados, né? A pessoa que ela faz a aplicação de um Botox, ela tem algum cuidado que ela tem que seguir em alimentação, todas essas orientações? A doutora passa também? Passo sim. Eu gosto na primeira consulta, a gente conversa, eu procuro saber sobre os hábitos dessa pessoa alimentar, com relação também se ela ingere bebida alcoólica, se pratica atividade física, tudo isso é muito importante. E quando faz a aplicação, tem as recomendações, e no primeiro dia, o que não pode, por exemplo, a partir do momento que você aplicou, são 4 horas sem deitar, sem baixar a cabeça, 24 horas no mínimo sem atividade física, 3 dias sem bebida alcoólica, tudo isso para ajudar essa toxina a ter uma absorção melhor, né, e funcionar melhor também, dando um resultado melhor para o corpo. Não pode, quando vier fazer a aplicação, estar tomando anti-inflamatório, antibiótico. Tem que estar saudável. A estética ela é voltada para pessoas saudáveis. Se a pessoa estiver doente, estiver com algum problema de saúde, a gente não pode fazer nem tratamento estético. Por isso, até que primeiro eu peço os exames, eu avalio o paciente e vejo como ele está. Porque a estética é para a pessoa saudável. E tudo isso também é uma questão de colaboração, né? Que eu acho que não é 100% a doutora, né? A partir do momento que a doutora faz o procedimento, também tem uma boa parte, que eu acho que é até mais de 50%, que tem que vir também da paciente, né? Sim, porque ela vai estar comigo apenas na aplicação. O resto da vida ela vai estar em casa. Então, ela vai ter que seguir todos as instruções de skincare, cuidar dessa pele direitinho, usar um protetor, usar os produtos que são indicados para a pele dela, de acordo com o tipo de pele e tudo mais. E eu faço todo esse trabalho de dar para ela todas essas instruções e, inclusive, de desenvolver as formas que ela vai precisar usar na casa dela, de produtos para o dia, para a noite, o protetor solar e tudo mais. E qual que é o tempo, mais ou menos, recomendado
do intervalo de uma aplicação para outra? Isso depende do local, depende da própria pessoa também, do dia a dia? Qual que é? Tem algum padrão ou não? Depende exatamente de, igual eu falei, aplicação ou até mesmo da pessoa? Ó, hoje as marcas de toxina, elas nos garantem, digamos assim, uma durabilidade de 5 meses da toxina. Tem uma marca específica que dura um pouquinho menos, que ela é um pouquinho mais fraca, digamos assim, e tem uma outra marca que a gente utiliza em atletas, que ela é mais forte, ela dura um pouco mais. Porém, o organismo humano não é igual, cada Uhum. pessoa é diferente. Então, isso tudo vai depender do corpo, se for um metabolismo mais acelerado, se é uma pessoa que faz muita atividade física, que consome muita bebida alcoólica, tudo isso vai variar. Eu tenho pacientes que faz comigo a aplicação de toxina uma vez ao ano. Por quê? Porque a gente faz todo esse cuidado de ver como ela está por dentro, de suplementar as vitaminas. No período após a aplicação da toxina, nós fazemos outros procedimentos que ajudam essa pele a continuar boa. Então, nós vamos cuidando. Ela consegue manter a aplicação da toxina uma vez ao ano sem problema nenhum. Agora, se você vier e fizer só aplicação de toxina e não fizer os cuidados a mais, não for uma pessoa que está cuidando da pele com uma frequência maior, provavelmente vai ser 5 meses, às vezes até menos. Entendi. Porque tem toda aquela relação, né? Tudo que a gente faz tem que ter uma manutenção, né? Então, se você tiver Exato, uma exato. prevenção, uma manutenção em cima disso, é claro que provavelmente faz sentido sim o que a doutora está falando. A questão também do preenchimento labial, que a gente percebe que está muito em alta, né? Sim. Como que funciona o preenchimento labial? Bom, o preenchimento ele veio para ajudar a aumentar a autoestima das mulheres, porque hoje muitas mulheres reclamam, eu não tenho lábio, o meu lábio está muito fino. Com o tempo, nós vamos perdendo também o lábio. Tem gente que quando é jovem, tem um lábio bonito, carnudo, vai ficando um pouco mais velho. Esse lábio ele vai murchando, vai ficando já mais flácido. Então, o preenchimento ele entra nessa hora para ajudar a mulher a se sentir mais bonita, a se sentir com essa autoestima mais elevada. Então, ele é feito para aumentar o volume, para tirar assimetrias. Hoje é muito raro a gente encontrar uma pessoa que tenha um lábio totalmente simétrico, os dois lados iguais, a direito e esquerdo, em cima e embaixo. Normalmente, um lábio que é considerado perfeito, digamos assim, é um lábio que em repouso, a parte de cima ela vai ser um pouco maior que a de baixo, para que quando a pessoa sorria, a parte de cima não suma. Porque se ela for carnuda embaixo, mas não tiver volume em cima, quando a pessoa sorri, a parte de cima some. Então, a gente tem que preencher em cima um pouco mais, mas sempre avaliando o rosto da pessoa, o tamanho desse rosto, o tamanho dessa boca. Não adianta pegar uma pessoa que tem uma boca pequenininha e colocar um monte de preenchedor que vai ficar desproporcional. É muito importante isso. E uma coisa que eu gosto de fazer, eu peço para minha paciente para que ela me traga uma foto de referência de como ela gostaria dessa boca, antes da gente começar. Por quê? Às vezes é uma pessoa que não tem um rosto que caiba ali, digamos assim, a boca da Angelina Jolie. E é a boca que ela quer. Então, cabe ao profissional falar para ela, olha, esse não vai dar certo, não vai ficar bom para você. Então, a gente trabalha de uma maneira que a pessoa também entenda que a gente quer harmonizar a face dela. Nós queremos deixar de uma maneira mais bonita, harmoniosa. Então, tudo isso vai de conversar com o paciente. Porque querendo ou não, né, é a sua imagem que está em primeiro lugar, né? Se de repente a pessoa chega para a doutora e fala, eu quero um lábio desse jeito, e se de repente a doutora vai lá, faz a aplicação para de momento satisfazer a paciente e depois o lábio ficar totalmente fora da proporção, né? Quem acaba se queimando é quem fez, né? Exato. Então tem toda essa questão. E no preenchimento labial também, qual que é tem a sequência para ser feito, a durabilidade, tipo, o intervalo de 3, 6 meses também, depende da pessoa também? Depende da pessoa e da marca do produto. O produto utilizado no preenchimento é o ácido hialurônico. E ele tem de diversas marcas no mercado. A durabilidade é de cerca de 1 ano. Porém, se é uma pessoa que não tem
o organismo aí, o metabolismo tão acelerado, chega a durar ali 1 ano e 2 meses, por aí. Uma pessoa que tem um metabolismo mais acelerado, ou que ela malha muito, faz muito exercício físico, ele vai durar uns 8 meses, 10 meses. Mas o legal do preenchimento é que ele nunca sai 100%, ele sempre vai ficando algo. Então, nas próximas aplicações, a gente consegue rápido recuperar aquele volume que a pessoa tinha. Às vezes não precisa colocar a mesma quantidade que foi colocada da primeira vez. O que acontece muito é que a mulher chega e fala assim, eu quero bem pouquinho, eu quero uma boca bem discreta, porque o medo é ficar com a boca de pato, que a gente fala. Porque a partir do momento que você aplica, imediatamente está inchado, então fica muito estranho, fica literalmente feio, já que você faz. E isso demora uns 2, 3 dias para desinchar. Depois que desincha, ela ainda está inchada, mas com um formato bonito, e aí a mulher adora. Só que passou uma semana, 10 dias, ele pega o volume que é o que foi colocado. Então ele desincha um pouco mais, ainda fica preenchida, mas tem menos. Aí ela volta que, dá para pôr mais, que eu queria do outro jeito. Então, normalmente acontece isso. Entendi. E quando a gente fala em procedimento facial, a gente vê muitas notícias na televisão, infelizmente, né? Que às vezes a pessoa acaba procurando alguns profissionais, ou mais barato, ou por indicação errada, enfim, e acaba acontecendo em finais aí não tão interessantes, né? Infelizmente. Quais são os cuidados para a pessoa que vai procurar um profissional? Eu acho que o primeiro grande cuidado é procurar conhecer esse profissional. Hoje, com a internet, está muito fácil de você saber se esse profissional responde a algum processo, se ele tem boas indicações de trabalho. Isso tudo é muito importante. E uma coisa que eu sempre falo para minhas pacientes, desconfie do que é muito barato. Eu não gosto de falar assim que a pessoa que cobra muito barato está fazendo coisa errada, digamos assim, mas é meio complicado para a gente que está no meio, estuda demais, os cursos são caros, as especializações são caríssimas, os produtos bons são caros, quando a gente compra produto com origem certa, que vem com garantia, tudo certinho, e aí você vê uma outra pessoa oferecendo o mesmo procedimento por menos da metade do preço. Então, tem que desconfiar disso, porque ninguém faz milagre. Então, isso tudo é muito importante, procurar saber se o profissional é bem colocado, se ele tem aí boas indicações de outros pacientes, se os produtos que usa são realmente originais. Tudo isso tem como você saber quando você chega na consulta. Eu vou fazer uma aplicação de toxina ou um preenchimento, eu abro o produto na frente do meu paciente, ele vem lacrado, ele vem com a certificação de original. Eu coloco na ficha do paciente o selinho de cada produto utilizado, o número de lote, data de validade, tudo certinho. O paciente leva uma cópia dessa ficha com ele, e isso tudo garante a segurança do paciente e minha também. Se acaso ocorra algum problema com esse paciente, o fabricante daquele produto vai nos respaldar, porque eu utilizei uma coisa que é original. Então, o mais importante é isso. Desconfiar se estiver muito, muito barato. Às vezes, nessa época, falar, mas está em promoção de Black Friday, por exemplo. Gente, às vezes o barato não é realmente o melhor. Tem que ficar atento. Esses dias nós vimos uma notícia de que foi preso um distribuidor de toxina falsa e preenchedor falso. Ele comprava falso e tirava do frasco falso e colocava em frascos de originais que já tinham sido utilizados, mas que ele lavava e colocava ali de novo e vendia. Então, ou seja, vale a pena pesquisar, né? Tudo vale a pena pesquisar. Sim. Então, quando a gente vai falar conversar é sempre importante se você conhece alguém que já fez com aquele a indicação, profissional, né? Porque vai saber se foi bem feito ou não. A indicação sempre ainda é ótima propaganda e segurança para quem tá procurando. Porque a gente está falando do nosso corpo, né? Às vezes a pessoa ela vai com um sonho de ficar mais bonita, né? Mais bonito, e acaba tendo esse sonho jogado no lixo, acaba voltando, vira um pesadelo, né? Então vale a pena sim perder esse tempo, pesquisar, né? Igual a gente falou, o barato vai sair caro depois, então faz o orçamento, mas é claro, faz o orçamento, faz aquela pesquisa, realmente se está dentro do preço, se está muito fora, se está muito alto ou se está muito barato, eu acho que vale a pena a pessoa seguir essas recomendações sim. E a gente falou, doutor, em questão de tratamento facial, né? E harmonização corporal. A doutora trabalha também?
trabalho. Como que O que vem a funciona? ser a harmonização? Quando a gente fala de harmonização, seja facial ou corporal, é um conjunto de procedimentos que são feitos para se obter o resultado desejado. Quando nós falamos da harmonização facial, por exemplo, a pessoa tem que fazer vários procedimentos, uma sequência necessária de acordo com aquele paciente para chegar no final e ter o resultado que ela quer do rosto. No corpo, mesma coisa. Harmonizar o corpo é deixar esse corpo simétrico, deixar esse corpo da melhor maneira possível, de acordo com a necessidade do paciente. Então, hoje nós usamos vários procedimentos, desde equipamentos quanto injetáveis. Nós temos o que é conhecido muito como enzima, mas na verdade são ativos lipossolúveis que utilizamos para poder reduzir essa gordurinha localizada, para reduzir o peso, para moldar esse corpo. Hoje a gente tem produtos que a gente consegue deixar o abdômen da pessoa todo com marquinhas, com gominhos, como se ela estivesse malhando. Não é do dia para a noite. E não dá para fazer isso numa pessoa que está muito acima do peso. Então, é um processo. Mas pessoas que já, por exemplo, já malham, já têm uma vida já fitness, mas não conseguem fazer os sonhados gominhos, nós temos procedimentos que a gente consegue, através dos ativos, fazendo aplicações e moldando esses gominhos no abdômen da pessoa também. Então, a gente vai harmonizando. Entendi. Então, na realidade, a harmonização, como o próprio nome já fala, né, é deixar um conjunto que a pessoa ela vai, aí ela vai sair muito mais feliz, mas é claro, também não vamos em questão de milagre, né? Exato. Se o profissional chegar, começar a passar muito milagre do que pode acontecer em questão de prazo e até mesmo em resultado final, vale a pena a pessoa também desconfiar, né? Porque uma coisa é assinar o contrato, outra coisa é aquilo lá da garantia, né? Exato, mesmo porque, como eu falei a respeito das aplicações de toxina e preenchimento, os corpos são diferentes, cada pessoa reage de uma maneira. Então, para se atingir objetivos em relação a harmonizar corpo, por exemplo, vai precisar, às vezes, reduzir peso, reduzir gordura localizada, melhorar a flacidez, e cada corpo leva um tempo para isso. E vai depender também do paciente. Não adianta ele vir na clínica 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, por um certo período, para fazer os procedimentos e sair da clínica e esquecer todo o resto e comer um rodízio, pizza, refrigerante, cerveja, seja o que for. Não, é um conjunto de coisas. E como você mesmo falou, não existe milagre, existe trabalho bem feito e disposição dos dois lados. Não adianta, então, ela só imaginar, nossa, eu tenho condições aqui e eu vou frequentar apenas uma clínica de estética que eu vou estar bem, né? Se ela não tiver essa mentalidade de também tomar cuidado com a alimentação, né? Trabalhar junto com uma nutricionista, exercício Exato. físico, né? Um personal ali para poder ajudar, ela não vai conseguir esse resultado, né? Ou se Aqui na conseguir também, clínica não vai manter. eu tenho até os meus parceiros que eu indico, se a pessoa não tiver ainda uma nutricionista, tenho a nutricionista que é a nossa parceira. Se ela não tiver um personal, eu tenho um personal que eu indico. Então, eu tento ajudar da melhor forma, por isso até que eu estou fazendo a pós em suplementação, para ajudar também o paciente nessa parte, para que a gente consiga pegar, englobar tudo que um paciente precisa para atingir o seu objetivo. O acompanhamento através do WhatsApp, isso é sempre. Então, o paciente que faz tratamento aqui, ele tem sempre o respaldo do WhatsApp está à disposição dele para a hora que ele tiver dúvidas, mas ele tem que fazer a parte dele também. E caso, eu não sei se tem caso assim, mas caso tenha, como lidar com aqueles pacientes um pouquinho teimoso, né? Tipo assim, vai, faz o tratamento, passa as recomendações, né? E de repente esse paciente ele tá saindo um pouquinho fora da curva. Como lidar com o paciente nesse sentido? Então, tem bastante. Tem. A maioria é assim. É, E o que tem que puxar a acontece? orelha às vezes. Eles esquecem que agora tem rede social e que a gente tem acesso à rede social dele. Hum, Então, vem aqui, faz todo o tratamento para perder peso e tudo mais. Aí sai daqui à noite, vai comer um hambúrguer e posta foto do hambúrguer. Na semana seguinte, e aí, tá fazendo certinho? Tô na dieta, tô fazendo tudo certinho. Você viu ele comendo hambúrguer, você viu que não teve melhora de uma semana para outra, porque sempre tem quando faz certo, e a pessoa diz que não tá fazendo, que tá fazendo tudo certo. Então, aí vai da gente conversar, da gente tentar da melhor maneira, porque isso também é de acordo com cada paciente, cada um vai receber de um jeito que você vai falar, então a gente tem que tomar cuidado em como vai falar, ver como é que tá aquela pessoa.
e explicando que ela vai precisar se esforçar um pouco mais, fazer um pouco mais a parte dela, porque senão não vai ter o resultado que ela quer. E acontece, às vezes, da pessoa desistir no meio do caminho, em algum momento assim? Olha, eu nunca tive pessoas que desistiram no meio do caminho, mas eu tive algumas que acabaram se frustrando no final, porque durante o processo viram uma melhora, isso acontece, de tá fazendo tudo certo, tá vendo melhora, chega no meio do processo, nossa, eu já emagreci, meu corpo já tá assim, já tá assado, tô feliz, vou comemorar no rodízio de pizza. Aí vai no rodízio. Na semana seguinte, só hoje eu vou comer um hambúrguer. Não sei, hoje eu vou na churrascaria. Então, ele começa a Entra se numa permitir rotina, coisas. entra É, na rotina que já estava acostumado antes. exato, porque ele acha que ele perdeu o peso, ele já está Ele feliz, pode mas tudo. ele volta à rotina errada antes de terminar o protocolo. Então, quando termina, aquele resultado que ele teve no meio já não é mais o mesmo. E aí ele fica frustrado. Mas eu volto a chamá-lo para mostrar: olha, aconteceu isso, isso, isso. Se você pegar firme de novo, você vai conseguir, mas tem que trabalhar aqui. Não Exatamente. adianta só fazer o processo estético sem mudar a mentalidade. Igual a doutora falou, primeiro dentro, né? Depois a gente resolve a parte de fora. Exatamente. Isso é bem interessante. Em questão das redes sociais, como que funciona em questão de influenciar os pacientes? Pessoa chegar lá com o perfil de tal pessoa, falar, eu quero ficar igual a essa pessoa, ou eu quero ter o corpo, o rosto que essa pessoa tem. Existe muito disso daí? Existe. Um exemplo, a Virgínia, mulher lá do Zé Felipe, Aham. ela é uma baita de Ela uma é influencer. a A líder nesse mulherada segmento. tá sempre de olho nela. E a pessoa teve 3 filhos e tá lá com aquela barriga de tanquinho dela toda chapada. Aí a gente pega hoje uma mulher da nossa realidade, que teve um filho, mas que ela tem que ficar a noite toda acordada com esse filho, que ela tem que cuidar dessa criança durante o dia, ainda dar conta da casa, fazer comida, e mal consegue tomar um banho sozinha, sem ter que levar o carrinho do bebê junto. Ela não, o bebê dorme, ela não sabe se ela come, se ela limpa a casa, se ela dorme também. E essas mães, que são as mães que têm uma vida, digamos assim, normal, porque ela não vai ter babá, não vai ter nada do que a Virgínia tem, não conseguem ter um abdômen definido em tão pouco tempo e às vezes nem num tempo mais longo. E elas chegam querendo aquele abdômen, porque se ela conseguiu, eu também quero. E aí entra o fato de você conseguir explicar o porquê ela conseguiu e a mãe aqui não consegue. E é a mesma coisa quando a gente vê aquelas mulheres que ainda não estão com o corpo totalmente definido, ainda não estão com quase zero gordura, e vem lá as paniquetes fazendo as massagens modeladoras, tal, para turbinar bumbum, isso e aquilo, e elas chegam e querem, quero fazer uma massagem modeladora, e acham que vão sair daqui depois da massagem com o corpo da paniquete. Isso existe muito. Então a gente tem que chamar essa pessoa para a realidade dela, mostrar que a realidade dela é diferente, mas que nós podemos ajudá-la a melhorar. Isso mesmo. Vai lembrar que cada um tem a sua realidade, né? Então tem que saber se aquilo que está sendo praticado por certa pessoa vai conseguir entrar na sua prática. Isso é muito difícil, né? A maioria não viu, por exemplo, que a Virgínia entrou na sala de parto, nesse último parto dela do bebê, com cirurgiões plásticos junto. Então, ela fez uma cesárea e já tinha um cirurgião plástico ali junto. Ela já saiu de lá com cirurgia plástica feita. Isso ninguém viu. Que é só o resultado, mas tem todo um procedimento por trás que nem Exato. sempre a mídia está mostrando, né? Uhum. E em questão de tecnologia, no segmento é algo que está sempre mudando também, doutora? Hoje em dia, aliás, desde a época da pandemia, a gente tem visto que no período em que tudo parou, a estética foi o que mais cresceu, mesmo na pandemia. E continua crescendo. Todo dia tem uma coisa nova, todo dia tem um equipamento novo, tem um produto novo. Isso é bem legal, mas também a gente tem que ficar muito atento, porque às vezes eles fazem todo aí um barulho para lançar um equipamento novo, prometendo 1.000 coisas, com preço absurdo desse equipamento, e às vezes nós na clínica temos equipamentos que fazem o mesmo procedimento. Eu já tenho ele aqui, às vezes eu tenho 2 equipamentos que eu faço esse, depois esse, e eu vou conseguir o mesmo resultado que aquele outro. Mas é feito tanto marketing que a paciente chega, ou o paciente chega e fala, olha, eu quero fazer este equipamento. Mas ele não entende que outros equipamentos também podem oferecer o mesmo resultado. Então, tem muita coisa nova, isso é ótimo, mas ainda tem que estar atento, porque às vezes o marketing não anda a favor nem do profissional e nem do paciente.
Então tem que estar sempre atento e procurando um profissional para tirar essa dúvida antes já de tentar algum Exato. tipo de procedimento, né? E a questão de novidades, como é que a doutora faz para se atualizar? Olha, eu estou sempre estudando. Eu tenho um professor em São Paulo que eu já fiz alguns cursos com ele e nós conversamos muito. Ele é um parceirão nessa área. Tudo que eu tenho, às vezes, de dúvidas, que eu vejo, saiu algo novo, eu já ligo para ele me ajuda bastante. E os próprios nossos mestres que a gente fez, eu, por exemplo, que fiz a pós, eles estão sempre conversando, assim como eu tenho os meus alunos que fazem cursos abertos comigo de toxina, harmonização e tudo mais, eu dou respaldo para eles, os meus professores também dão. E sempre que tem uma atualização, por exemplo, aplicação diferente de toxina, eu vou fazer o curso. Aí eu faço os cursos presenciais, normalmente são em São Paulo, às vezes em Campinas, e tem no Rio também. Mas eu estou sempre tentando fazer as atualizações porque surgem técnicas novas todo dia. Inicialmente, por exemplo, a toxina botulínica só era permitido aplicar no terço superior da face. Hoje a gente já pode aplicar a toxina no rosto todo. Então a gente já percebeu que tem coisas que dá para fazer com botox que antes não dava. E é assim com todo o resto. A gente tem que estar sempre estudando, sempre fazendo curso, sempre se atualizando, participando de congressos, não dá para parar. Se você parar, você fica para trás. E com todo esse conhecimento, nos dias de hoje, quais são os tratamentos, né, que tem na clínica da doutora? Eu faço os tratamentos faciais desde o mais básico, que é a limpeza de pele, até uma harmonização completa, onde nós precisamos utilizar bioestimuladores, biomoduladores, fios de sustentação, preenchedores, toxina botulínica e outros procedimentos também que auxiliam essa paciente a chegar ao resultado que ela quer no rosto. Mesma coisa para o corpo. A gente faz a harmonização corporal, faz a parte de celulite, de estrias. O que está muito hoje em alta é o preenchimento de glúteo. Por quê? Às vezes a paciente ela malha, ela faz todos os procedimentos que precisa, mas o bumbum ainda não está do jeito que ela quer. Ele não está redondinho, ele não está tão empinado, ou ele não está tão grande como ela quer. Então, nós temos o preenchimento de glúteo que dá para ser feito para aumentar, para empinar esse bumbum, para deixar ele mais redondinho. E o tratamento de celulite também para essa região glútea, coxas, isso tudo é o que mais tem procura em relação a corpo. Faço também a parte que a gente chama de PEN, que é o procedimento estético invasivo de microvasos, então os vasinhos, né, nas pernas. E as massagens, relaxante, drenagem, modeladora, esses procedimentos que são da parte estética. Na parte de saúde, eu tenho a ozonioterapia, que ela é utilizada para dor, para desinflamar o organismo. Também utilizo um pouco na estética, para a parte de alergias, sinusite e tudo mais. E a soroterapia ortomolecular também para cuidar dos pacientes que precisam desinflamar, detoxificar o organismo, precisam repor vitaminas. Essas vitaminas são feitas a aplicação por soro endovenoso. Perfeito. E agora uma dúvida, né? Porque é o seguinte, agora a gente sabe, igual eu iniciei o programa falando sobre isso, porque final de ano o pessoal quer aproveitar para ficar mais bonito para aproveitar o final de ano, né? Pra praia, viajar para uma pousada, para casa de amigos, fazenda, enfim. E quais são os cuidados que a doutora pode passar para a gente? Essa questão, sol, às vezes até mesmo a água, praia, muito sol, enfim. Quais são os cuidados com a pele que a pessoa tem que ter nesse período do ano? O primeiro grande cuidado é se manter hidratado. A pele é o maior órgão que nós temos e esse órgão precisa de água. Quando a gente toma pouca água, ela não recebe o que precisa. Então, manter-se hidratado é fundamental. O Brasil é uma região que é, em sua maioria, muito quente. Piracicaba mesmo é absurdamente quente. Aí você sai de um lugar que também é quente, vai para a praia, por exemplo. As pessoas hoje têm muito melasma, que são as manchas de pele. E o melasma, ele é resultado também de uma inflamação interna do corpo, recorrente também de exposição ao calor, seja no sol, seja ambientes quentes que a pessoa trabalha às vezes, e tudo mais, sem o uso de um protetor solar adequado,
seja para trabalhos internos. Às vezes a pessoa fica o dia todo no escritório e fala, não vou passar protetor, não vou sair no sol, mas a luz do computador mancha, a luz do celular, a luz do escritório, tudo isso mancha. Então precisa ter um protetor solar específico para proteger dessa luz. E outra coisa, para os meus pacientes, eu sempre indico para que eles utilizem o protetor oral. São raros os dermatologistas que indicam, mas é muito importante. Eu faço uma fórmula oral para os meus pacientes e eu indico que eles tomem essa fórmula no período de verão. Então, a gente começa essa fórmula a partir de outubro, novembro, que já está calor, e ele vai tomar essa fórmula até março. Por quê? É o período que é mais quente. Em março, a gente muda a fórmula para uma outra mais fraquinha, para o corpo também não acostumar, e ele continua tomando esse protetor. São vitaminas, são ativos naturais que protegem a pele de dentro para fora. Mas isso não descarta a necessidade da utilização do protetor solar. É uma ajuda, um apoio. E não se expor tanto ao sol, porque infelizmente hoje o sol está mais inimigo do que amigo, por conta da camada de ozônio que está bem conturbada, bem furada, digamos assim. E, bom, o bate-papo foi super bacana, tenho certeza que a gente passou muita informação para quem está acompanhando a gente, doutora. E passa para nós agora, qual que é o endereço, onde é que o pessoal pode encontrar, a pessoa quer para fazer uma avaliação, sem compromisso, né? Para bater um papo direto, mostrar quais são os seus sonhos, assim, saber que é um sonho que pode ser resolvido com a doutora Fernanda. Bom, a clínica fica na rua Rafael Aloysi, 1051, sala 4, no Jardim Monumento, em Piracicaba. Jardim Monumento é entre Vila Resende e Nova Piracicaba. E também no Instagram está como doutora Fernanda Pinedo. No Google tem clínica doutora Fernanda Pinedo. No Facebook também, doutora Fernanda Pinedo. Então, para o pessoal, para agendar uma consulta, pesquisou no Google, nas redes sociais, encontrou, pode chamar lá que... Isso, chama lá e a gente agenda a consulta. Nessa consulta nós vamos tirar as dúvidas. E eu sempre peço, se o paciente já tiver os exames feitos recentemente, pode trazer, senão eu faço a solicitação dos exames e depois que ele fizer, a gente faz toda a análise e consegue montar um protocolo de tudo que ele precisa para atingir os objetivos dele. Perfeito, doutora. Eu tenho que agradecer, viu? Esse bate-papo nosso, tenho certeza que passou muita informação para quem está nos acompanhando aí. E já deixar um recado para quem está assistindo a gente, quer aproveitar agora, é final de ano chegando, quer ficar mais bonita, mais bonito, nas redes sociais aqui, tem as redes sociais aqui na nossa descrição, clica, vai lá, chama a doutora para bater esse bate-papo. Muito obrigado, doutora, foi um bate-papo super bacana, tenho certeza que o pessoal gostou. Eu que agradeço. E se quiser aproveitar esse tempo agora, mandar abraço, mandar alô, pode ficar à vontade. Agradecer a todas as pessoas que estão sempre ao meu lado, me abençoando, torcendo por mim, minha família, meus filhos, são os amores da minha vida e é por eles que eu faço tudo. Fechou, então. Muito obrigado pelo carinho, tá certo? Eu quero aproveitar também e agradecer você que acompanhou o nosso programa. Muito obrigado. Já pedi para você acessar as redes sociais aí do portal R011, portal R019 e também Web Rádio 016. E também aproveita, no YouTube tá lá, Regional Link, inscreva no canal e acompanhe toda a nossa programação, sempre um convidado especial, batendo um papo que eu tenho certeza que vai ser super útil para você. Muito obrigado e até o próximo programa.